Lucas capítulo 17. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele possa aplicar esse texto ao nosso coração, nos edificando, e que a sua graça, trabalhando em nós, esteja nos aperfeiçoando, nos consolando, nos exortando, e nos permitindo sair daqui nessa noite transformados em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade presente, uma das coisas que nós percebemos é que década após década tem crescido o número de pessoas irreligiosas, as pessoas que se identificam como sem religião. E dentre os sem religião, há uma pequena fatia, um pequeno corte daqueles que abraçam o ateísmo, que se intitulam ateus. Não sei se você sabia, mas hoje, por exemplo, quando nós olhamos para a realidade global, nós temos em alguns países, em algumas regiões, um grande número de pessoas que são identificadas como ateias. Mas esse número reduz quando nós olhamos para a população global. Hoje nós temos, por exemplo, isso aí pegando dados aí de tudo aquilo que veio acontecendo desde o século XVIII, nós temos hoje em torno de 60% da população chinesa se identificando como ateia. Nós temos 32% da população da França se identificando como ateia. E quando a gente olha para esses números, pode parecer que é um número muito grande e significativo na nossa realidade, mas não é. São casos isolados. Quando nós olhamos para a população mundial, esse número fica aí na casa dos 2,5%, 3% no máximo. O que isso significa? Que o número de pessoas que se identificam como ateias é relativamente pequeno. No Brasil, o último censo de 2010 identificou que era 0,32% o número de ateus declarados. Claro que esse número vem crescendo, a estimativa recente é de que nós chegamos a algo em torno de 1% da nossa população. Salvo essa pequena minoria, a nossa realidade é uma realidade de pessoas que dizem crer em Deus. Você percebe que a grande maioria das pessoas expressam alguma fé. Se nós pegarmos, por exemplo, os evangélicos e católicos no nosso país, nós já vamos falar em algo em torno de 75% a 80% da população que se identifica com esses dois credos. E quando nós olhamos então para essa relação do homem com Deus, tirando o ateísmo, nós vamos perceber algumas maneiras que surgiram aí já desde o século XVIII, de expressar a maneira como Deus se relaciona com o homem, a maneira como Deus se revela ao homem, a maneira como Deus intervém ou não na história. Lá no século XVIII, por exemplo, uma das escolas que surgiu foi a do deísmo. O deísmo, basicamente, que veio com Voltaire e John Locke, ele tem a visão, ele entende da seguinte forma, a relação de Deus com o homem. Segundo essa forma de crença, Deus existe. No entanto, Ele criou todas as coisas, e a figura que talvez explique, resuma essa percepção é a de um relógio. É como se Deus fosse o grande arquiteto que agora deu corda nesse relógio e então se afastou da realidade. E ele então acontece, ele então funciona de maneira muito natural, mas sem uma ação direta, sem uma intervenção, sem a percepção
da atuação direta de Deus na história. Talvez isso para você pareça um pouco distante, mas a gente vai encontrar ainda outras percepções acerca da relação de Deus com o homem. Uma mais recente, mais comum à nossa realidade brasileira, inclusive, é o teísmo aberto. Eu, inclusive, já falei sobre isso aqui, não tem muito tempo. O teísmo aberto, ele tem a seguinte percepção de Deus. Segundo o teísmo aberto, há uma concepção de um Deus que intervém parcialmente na história. Segundo o teísmo aberto, Deus ele age em alguns momentos. E Deus então é percebido quando ele intervém. O teísmo aberto ele vai entender que há um Deus que é poderoso, que é soberano, que tem algum poder, mas que esse Deus não tem o controle de todas as coisas. Ele não é soberano sobre todas as coisas. Eles vão, por exemplo, identificar a presença do mal, a presença da calamidade, a presença da dor, do sofrimento, e vão dizer, olha, em algumas circunstâncias, Deus não pôde atuar. Então Deus, segundo essa perspectiva, Ele é o Deus que é percebido só quando há uma intervenção clara, miraculosa, sobrenatural de Deus. Por exemplo, quando há uma catástrofe natural, eles dizem, olha, infelizmente muitas pessoas morreram porque Deus não pôde evitar. Há uma percepção de Deus muito limitada. Nós que estamos aqui nessa noite, certamente viemos aqui porque entendemos Deus à luz das Escrituras com o teísmo clássico. Imagino eu que todos nós aqui presentes. A percepção do teísmo clássico é de que há um Deus que não é só o criador de todas as coisas, como o sustentador de todas as coisas. E como Deus soberano sobre todas as coisas, e o Deus poderoso que é, Ele intervém na história humana, Ele realiza milagres, Ele atua diretamente na história do ser humano, na história do indivíduo. No entanto, Ele não é percebido apenas na maneira como algo espetacular acontece. O Deus das Escrituras do teísmo clássico é o Deus que cura o enfermo, por exemplo, de maneira miraculosa. Mas Ele também é o Deus que usa meios ordinários para conduzir todas as coisas. Quando alguém, por exemplo, marca uma consulta, é atendido por um especialista, e esse especialista de repente receita um tratamento, e ele então se vê livre do mal que ele trazia no corpo, na verdade nós reconhecemos que ele foi curado pela graça de Deus. O Deus soberano é o Deus que atua de maneira ordinária, usando pessoas, usando as circunstâncias do cotidiano. Fato é, irmãos, que quando olhamos para as Escrituras e para a realidade, pelo menos para nós presbiterianos, essa é uma verdade muito clara. Nós temos muita clareza em perceber isso. O nosso Deus não é apenas o Deus do milagre, do sobrenatural, do extraordinário, mas Ele é o Deus dos dias, dos momentos comuns. Ele é o Deus da realidade ordinária, comum, do cotidiano. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos inclusive essa graça de Deus, essa ação, essa intervenção de Deus na história de 10 homens. Esses homens, segundo o texto, eles eram leprosos. Eles carregavam no seu corpo uma das enfermidades mais terríveis de toda a história da humanidade. Quem conhece e conviveu com essa realidade sabe o que ela significa. E sobretudo no seu tempo, a lepra ela tinha um peso tão grande, porque ela trazia não só a separação do próximo, o que era leproso, ele não podia viver na cidade, ele precisava ser retirado da cidade e viver nas aldeias, para que ele não contaminasse as outras pessoas. Como na percepção religiosa da época, de certa forma, apontava para uma separação de Deus. Ele era alguém impuro, ele não podia participar da vida religiosa. E o texto está nos dizendo que Jesus estava transitando de caminho para Jerusalém, e quando ele passa ali pelo meio de Samaria, da Galileia, ele entra numa aldeia, e esses leprosos então pedem ajuda a Jesus. Eles clamam a Jesus, eles gritam a Jesus, certamente conservando distância, conforme era a prescrição da época, a prescrição religiosa. E eles então clamam pelo auxílio de Jesus. E é interessante nesse texto que a maneira como Jesus intervém
em favor desses homens foge um pouco daquilo que nós vemos em outras passagens do Evangelho. Em geral, o próprio Cristo cura de maneira imediata as pessoas. Mas nesse texto ele dá uma ordem. E essa ordem era para que eles fossem até o sacerdote. É interessante porque, segundo a lei de Moisés, era o sacerdote que assumia esse papel de identificar a cura do leproso. Quando alguém entendia que tinha sido curado, então ele ia até o sacerdote e o sacerdote avaliava, e o sacerdote então dava o veredito final: curado, restaurado, pode se reintegrar agora à vida comunitária, pode participar novamente da realidade de culto, da vida religiosa de Israel. E Jesus então dá uma ordem para esses homens. Esses homens então saem em direção ao sacerdote. E no momento em que eles se dirigem aos sacerdotes, o texto diz que eles são curados. E desses 10 homens que vão aos sacerdotes, o texto vai dizer que um deles retorna e vem agora em alta voz, dando glória a Deus, agradecendo a Jesus, se prostra aos pés de Jesus, louvando e agradecendo a Jesus, reconhecendo que no meio ordinário houve uma ação extraordinária de Deus. É interessante que essa cura então foge um pouco a essa realidade comum. Esses homens se dirigem aos sacerdotes, e desses 10, agora um retorna. E baseado então em toda essa história, em toda essa narrativa, sabendo como é o Deus das Escrituras, isso é claro para nós. O nosso Deus é o Deus soberano, é o Deus que intervém, é o Deus que realiza milagres sim, mas é o Deus também que age de maneira soberana nas coisas comuns, naquilo que é ordinário, naquilo que é o comum do nosso cotidiano. Eu quero chamar a sua atenção para uma outra realidade, e essa realidade é acerca daquilo que Deus espera de nós. Quando nós olhamos para esse texto, e sobretudo para a figura desse leproso, ou ex-leproso, que retorna até Jesus, e a maneira como Jesus avalia essa questão, a maneira como Jesus se refere a ele, ou fala acerca dele, nós somos desafiados então, irmãos, a perceber, a reconhecer, a identificar algumas atitudes que Deus espera encontrar em nós. O que é que Deus espera de nós? Nós sabemos que podemos esperar de Deus. Podemos esperar de Deus a graça, o favor, a bondade, o amor, a misericórdia, a compaixão. É por isso que estamos aqui nessa noite, porque reconhecemos que esse Deus é assim, esse é o seu caráter. Mas a pergunta é: o que Deus espera de nós? Olhando para essa passagem, vem então esse desafio, irmãos. Precisamos meditar acerca dessa realidade. A primeira coisa que me chama a atenção então nessa passagem, olhando já desde o início para a figura dos 10 leprosos, é que ao receber a ordem de Jesus, eles obedecem ao que Jesus havia dito. Verso 14: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. A primeira coisa que nós identificamos nesse texto, irmãos, é que Deus espera de nós obediência irrestrita. Deus espera de nós obediência irrestrita. Que nós obedeçamos a sua voz, que nós obedeçamos as suas ordens, que nós obedeçamos a sua palavra. Citei uma frase hoje de John Stott aqui de manhã, comentando as epístolas de João, muito interessante. Pastor John Stott diz que nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Ou seja, a obediência é esperada de nós. Não uma obediência como resultado primário ou como fato primário que nos traga a aprovação de Deus, que nos traga a redenção, que nos traga a graça de Deus, mas como resultado dessa graça. O apóstolo João, na sua epístola, primeira epístola, o capítulo 2, nós estamos estudando aqui pela manhã, ele vai apresentar então as provas do verdadeiro cristão.
E a primeira prova que ele apresenta lá no capítulo 2, verso 3 a 6, é a prova moral. Aquele que diz conhecer ao Senhor deve obedecer aos seus mandamentos, diz o apóstolo João. O evangelho, irmãos, não é só sobre entender algumas doutrinas, não é só sobre desenvolver a nossa capacidade intelectual, não é só sobre reflexões teológicas, mas é sobre uma boa teologia que nos leva a decisões práticas. Meus irmãos, em tempos onde a obediência tem se tornado algo tão estranho, tão incomum, nós somos desafiados a olhar para o evangelho novamente e reconhecer, irmãos, que Deus espera de nós obediência. E olha que interessante, o texto fala de 10 leprosos. Se nós seguimos o texto, nós vamos ver que só um deles voltou a Jesus, só um deles ouviu de Jesus: vá em paz porque a tua fé te salvou. Mas os 10 obedeceram. Perceba que há aqui a demonstração de como, irmãos, Deus se agrada da obediência, e ela inclusive traz resultados práticos, inclusive para aquele que não tem no seu coração o temor de Deus e a graça salvadora, mas que pela graça comum de Deus também desfruta de resultados de um coração que obedece irrestritamente. Os 10 ouvem a voz e os 10 obedecem e vão em direção aos sacerdotes, e os 10 então são curados. O Senhor nos desafia a obediência, meu irmão. Em tempos de tanto relativismo, em tempos onde a palavra de Deus tem sido atacada de maneira tão frontal, sobretudo o apóstolo Paulo tem sido tão questionado, os textos de Paulo têm sido atacados, Paulo tem sido chamado de machista, de misógino, de mais uma série de expressões, quando na verdade não é isso que nós encontramos na história desse homem de Deus e nos evangelhos. Nós somos chamados a bradar ainda novamente, irmãos: há um Deus que é o Senhor da história, e a Ele nós devemos obediência irrestrita. A obediência, meu irmão, que traz inclusive para nós resultados práticos benéficos. Por exemplo, quando você olha para Provérbios 6, 6 a 11, o texto vai dizer para a gente aprender com o exemplo da formiga, e assim vencermos a preguiça. O texto vai dizer que aquele que tem mãos diligentes para o trabalho vai colher o fruto disso. Mas o preguiçoso vai de mal a pior. E quantas pessoas têm abraçado de maneira torta a palavra de Deus, de repente citando o versículo de maneira isolada e fora do seu contexto, para justificar um viver preguiçoso, hein? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então deixa eu dormir bastante, para que eu receba bastante de Deus. E de repente, irmãos, nós damos vazão a um coração desobediente, às vezes usando supostamente a fé como desculpa para o nosso comportamento. E nós somos desafiados à obediência irrestrita. Por exemplo, Provérbios 5, 3 a 14, vai nos exortar a não darmos ouvidos à mulher adúltera, que de maneira sutil, com um falar doce, de repente vai alcançando o coração, e de repente a sedução convence o homem, e de repente o custo que ela lhe cobra é um custo enorme. Como eu já disse aqui, em geral o pecado nos oferece mais do que ele está disposto a dar, e nos cobra mais do que a gente está disposto a pagar. Por exemplo, meu irmão, quando nós falamos em disciplina dos filhos, um assunto que tem andado tão distante da realidade pós-moderna, tão distante às vezes até mesmo do cenário cristão, e a Bíblia nos exorta acerca da necessidade de demonstrarmos amor aos nossos filhos também por meio da disciplina. Mas o coração desobediente, irmãos, quer encontrar uma outra forma de nortear a própria vida. E olha que interessante, irmãos, lá em Lucas 16, verso 8, Jesus vai contar uma história, uma parábola, e vai dizer que os filhos do mundo, alguma versão vai colocar os filhos das trevas, são mais hábeis do que os filhos da luz. Perceba, nós temos 10 leprosos,
esses outros 9 também obedeceram e colheram frutos disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós sejamos os primeiros a observar aquilo que Deus espera de nós e mantemos um coração submisso e obediente à sua palavra e colhemos os frutos dessa obediência. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, em nome de Jesus. Mas quando nós olhamos esse texto, provavelmente ouvindo acerca dessa obediência que deve ser irrestrita, essa obediência que muitas vezes ainda não viu o outro lado do mar, mas deve ser prestada a Deus, nos pareça algo tão difícil. Talvez ali como quando Moisés saía com o povo de Deus do Egito, e a Bíblia diz que ele chega diante do mar. Eu costumo dizer que há circunstâncias na vida em que nós nos pegamos em uma encruzilhada, e como é difícil tomar uma decisão. Mas tem situações que são ainda mais difíceis, quando de repente nós não temos nem 2 caminhos diante de nós, nós damos com a cara no mar, como foi o caso de Moisés. Qual a saída? O que nós precisamos fazer? O texto diz que Moisés então vai orar ao Senhor, e nós temos na Bíblia a expressão em um momento em que Deus não se agrada de uma oração. Você sabia disso? Momento onde a oração não era a prioridade era obediência. Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, você está clamando a mim por quê? Eu já te disse o que é para fazer. Diga ao povo que marche. Eu prometi que vou tirar vocês, então confie que eu vou tirar. A obediência restrita, irmãos, que muitas vezes é requerida de nós, em momentos de circunstâncias tão complexas e difíceis, como essas narradas pelas Escrituras. Os discípulos que entram em um barco, estão atravessando o mar, e de repente veio uma grande tempestade. Jesus havia prometido que eles chegariam do outro lado. Jesus disse que iria ter com eles. E de repente, quando nós pensamos acerca dessa questão da obediência restrita, nós nos achamos em falta, com muita facilidade. Eu quero te dizer que de maneira absoluta, só há um que foi capaz de obedecer irrestritamente ao Pai. E esse é o próprio Jesus. No momento de maior aflição, nós o vemos no Getsêmani. A Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. E ele diz ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a tua vontade. É interessante, irmãos, que a gente tende a olhar para esse texto e pensar que Jesus estava querendo fugir da cruz, da crucificação. Mas a grande questão do texto não é essa. A grande questão do texto, inclusive quando ele diz acerca do cálice, aquele era o cálice da ira de Deus. Era o cálice da separação, que Jesus inclusive experimentaria na cruz e diria: Deus meu, por que me desamparastes? Mas ele obedece irrestritamente. Deus espera de nós, irmãos, que sejamos homens e mulheres, jovens e crianças, que obedeçam a sua palavra, que tenham prazer e alegria em obedecer aos seus mandamentos. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, e que Deus encontre em nós, irmãos, um coração que se submete à palavra de Deus. Que nós não sejamos, irmãos, como infelizmente parece caminhar a grande massa de pessoas que se dizem cristãs e que andam segundo o curso do mundo, que andam segundo o curso do próprio coração, mas que nós, irmãos, tenhamos no nosso coração a pronta convicção de que precisamos e devemos obedecer à palavra de Deus. Que a palavra de Deus ocupe lugar de centralidade nas nossas vidas. Me lembro do meu avô Joaquim, meu avô que faleceu aos 94 anos de idade, um homem do campo, um homem que aprendeu a ler praticamente ali nas Escrituras, e que ao falecer, irmãos, já tinha lido a Bíblia toda mais de 100 vezes. Um homem que amava a palavra de Deus, claro que na sua simplicidade, mas eu me lembro, na casa do meu avô Joaquim, tinha um lugar que ele mandou colocar uma prateleira, e ele colocava a Bíblia ali aberta. E quando a gente chegava, via aquela Bíblia aberta, e alguém um dia perguntou, falou: vô, por que essa Bíblia fica aberta nesse lugar? E ele disse: é porque aqui eu quero que todos saibam
que a palavra de Deus tem lugar de primazia. Aqui é a palavra de Deus que é o centro. E nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz. Tão bonito, irmãos. Na sua simplicidade, um homem do campo que amava profundamente a palavra de Deus. Que Deus encontre em nós um coração assim, disposto a obedecer irrestritamente a palavra de Deus. Mas o texto não termina aí. O texto vai nos dizer que desses 10 leprosos, um retorna. E a maneira como ele retorna é muito interessante. Verso 16 diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. É interessante que quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber, irmãos, que esse homem, ele estava com os outros 9 gritando ou clamando em alta voz para que Jesus interviesse na sua história, para que Jesus o curasse, para que Jesus o transformasse. Dos 10, apenas ele retorna. E é interessante que a mesma expressão que vai aparecer aí no verso 13, quando diz que eles estavam de longe e lhe gritaram, vai aparecer agora também no verso 16, quando ele vem, no verso 15, voltou dando glória a Deus em alta voz. A expressão alta voz aqui são 2 palavras gregas que juntas significam megafone. É a palavra mega mais a palavra fone. A ideia é que esse homem queria que a sua voz fosse percebida pelas pessoas. Ele queria que Jesus o ouvisse. Ele vem da mesma forma que ele gritava pelo milagre, ele vem agora bradando ao Senhor. E ele então se prostra aos pés do Senhor. E o texto diz que ele agradece ao Senhor Jesus pela sua cura, pela sua restauração. Segundo lugar, irmãos, Deus espera de nós uma gratidão manifestada. Tem muita gente que diz ter gratidão, mas parece ser uma gratidão que fica dentro dele, uma gratidão que ele não externa, que no fundo, pode se revelar uma grande ingratidão. Na nossa relação com Deus, Deus espera que a nossa gratidão seja manifestada. Salmo 40: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Gratidão, irmãos, essa palavra que está tão na moda. Aliás, tem até as variações, né? Tem um humorista aí que faz um vídeo, aí ele fala lá de gratidão, gratiluz, gratitudo. Está tão na moda, irmãos, que até as variações, né, da palavra gratidão. Mas que no fundo, infelizmente, tem andado ausente da vida de muitas pessoas que dizem temer a Deus. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos encontrados gratos diante de Deus. Você quer ver formas de nós manifestarmos a nossa gratidão? Como que a nossa gratidão pode ser conhecida diante dos homens? Uma delas é através do serviço. Se de fato a graça de Deus nos transformou, se de fato nós reconhecemos aquilo que Deus fez por nós, irmãos, se de fato ouvimos o Evangelho, e no Evangelho vemos o nosso mestre dizendo que o maior veio para servir, é natural que se espere de nós serviço. Quando nós nos dispomos a servir a Deus e ao próximo, nós estamos manifestando também a nossa gratidão. Que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja disposta ao serviço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Não interessa a classe social que você ocupa, a posição, o quanto dinheiro você tem ou deixou de ter. Não interessa a posição. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se despe, toma uma bacia e passa a lavar aos pés aos discípulos. Nós temos um exemplo a seguir, e que nós sejamos encontrados assim, uma gratidão que nós manifestamos diante de Deus e diante dos homens. Você quer ver outro exemplo? Nesse caso aqui, irmãos, a gratidão que é manifestada pelos lábios. Esse homem volta externando aquilo que Deus fez. A Bíblia diz que nós, os salvos, nós os redimidos, nós somos testemunhas, capacitadas pelo Espírito Santo, para anunciar a graça de Deus ao mundo.
Há uma esperança que nós conhecemos, irmãos, e que esse mundo tanto precisa. Mais do que profetas do caos que reconhecem a realidade caída do mundo, que nós sejamos arautos da graça, anunciando ao mundo que há um Redentor, que há um Salvador. Não tenha vergonha, meu irmão, de falar acerca dessa graça, de falar acerca desse Deus, aonde você estiver. Que Deus te use para a sua glória, que os seus lábios sejam conhecidos como lábios que proferem gratidão a Deus, não como lábios que murmuram. A murmuração é o oposto da gratidão, e muitas vezes a murmuração é a manifestação da ausência da gratidão. Mas que Deus encontre em nós, irmãos, um coração disposto a manifestar essa gratidão, por exemplo, por meio da entrega. O que Deus já te pediu? O que você já deu a Deus até hoje? Confesso aos irmãos que ano passado em Belo Horizonte eu me fiz essa pergunta. Eu queria que você soubesse que o fato de estar aqui com a minha família tem a ver com o reconhecimento de que um dia eu disse para o Senhor que eu entregaria tudo. É fácil falar, irmãos, mas de repente Deus diz, então me dá. E aí? A gente está disposto? A gente de fato entrega? Seus filhos, por exemplo, eles são do Senhor? Ou você é aquele tipo de pai controlador, que busca nos seus filhos a realização que você mesmo não conseguiu conquistar? Que Deus nos dê a graça, irmãos, de manifestarmos a nossa gratidão pela entrega, coração disposto a dar tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Quero te dizer que existem razões muito claras pelas quais nós precisamos ser gratos a Deus. Primeiro, porque é justo. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, de quem de alguma forma nos abençoou e cuida de nós. Não é justo que alguém se doe, se dê e não seja no mínimo reconhecido por isso. Que Deus encontre em nós um coração generoso e grato, em nome de Jesus. Outra razão, meu irmão, é porque é saudável. Você sabia que a alma ingrata, ela adoece? Ao contrário disso, uma alma grata, ela experimenta cura nos seus ossos, como diz a palavra de Deus. Se o nosso olhar, meu irmão, se resumir apenas aos problemas, aos defeitos, às críticas, certamente isso vai afetar a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. Eu quero te dizer que a igreja do Senhor Jesus é imperfeita. Tem algumas pessoas chegando para a IPVO, e é sempre bom lembrar que aqui você vai encontrar motivos para dizer, olha, isso aqui não está legal, isso precisa mudar, e precisa mesmo. Mas, meu irmão, que Deus encontre em nós olhos curados pela graça de Deus, para reconhecer aquilo que Ele tem feito por meio da sua igreja. Eu digo, meu irmão, sem medo de errar, comecei a frequentar Betel aos 3 anos, hoje eu estou com 42. Vivi muitas tristezas na igreja. Fui tratado de forma que achava que não deveria. Vi coisas que eu achava que não deveriam ser de determinada maneira. Mas eu digo sem medo de errar, meu irmão, a igreja do Senhor Jesus é aquilo de melhor que Deus já fez na minha vida até hoje. Pertencer à igreja de Jesus é um grande privilégio. Não se esqueça que ela é a noiva do Cordeiro. Meu irmão, que Deus encontre em nós olhos curados pela graça e que manifestam como resultado disso a sua gratidão. Nós podemos também ser gratos, irmãos, porque é razoável, é necessário. Nós dependemos da gratidão. A nossa gratidão é necessária para o encorajamento mútuo. Quando nós manifestamos gratidão, por exemplo, na comunidade, nós estamos alimentando um ato de bondade, um ato de generosidade, um ato de serviço, um ato de entrega, que certamente vai ser replicado. Que Deus nos dê a graça então, meu irmão, de fato termos olhos curados pela graça do Senhor, não que ignoram a realidade, mas que reconhecem tudo aquilo que Deus tem feito em nosso favor. Um homem que marcou a história relativamente recente da igreja, pastor alemão, não era cachorro, viu, irmãos?
Dietrich Bonhoeffer, tem entre as várias coisas que ele escreveu, por exemplo, lá no livro Discipulado, tem alguns livros muito bons dele, uma frase dele que me chamou muita atenção, irmãos. Olha o que ele diz, falando acerca da igreja local. A desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápidos renunciarmos à ilusão de como a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos de graça. Esse é o início da verdadeira comunidade. Como é saudável, como é prazeroso reconhecer, meu irmão, que há uma comunidade assim. Enquanto a realidade humana é de contemplar nas associações humanas, no ajuntamento humano, problema, divisão. As pessoas hoje vão para a rede social, inclusive, para expressar essa indignação, essa insatisfação. Há quem poste, por exemplo, que prefira os animais do que os homens. E eu confesso que quando eu leio coisa desse tipo, eu percebo a degradação humana chegando ao seu extremo, ao ponto de não reconhecer a preciosidade que é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus ao seu lado. Mas, irmãos, na igreja nós temos a graça de conviver com um povo que foi redimido por Deus, não um povo perfeito. E na medida em que a gente reconhece isso, sabe por que isso ganha um grande sabor? Porque cabe a gente. A razão pela qual eu estou aqui hoje, meu irmão, sem sombra de dúvidas, a razão pela qual eu permaneço um pastor da igreja do Senhor, é porque eu reconheço que aqui cabe gente imperfeita. Então tem espaço para mim. Quando nós chegamos a essa convicção, o nosso coração se enche de gratidão. A gente foca naquilo que tem recebido como fruto da graça de Deus e celebra aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Que Deus nos encontre assim em nome de Jesus. E por último, meu irmão, verso 16 vai nos mostrar que esse homem, além de agradecer ao Senhor, a maneira como ele chega diante de Jesus é singular. É importante destacar. O texto diz que ele chega e se prostra aos pés do Senhor. O texto diz que ele vem ao encontro de Jesus e ele dá glória a Deus. Terceira atitude que Deus espera de nós. Primeiro, uma obediência irrestrita. Segundo, uma gratidão manifestada. Mas em terceiro lugar, meu irmão, adoração sincera, adoração genuína. Esse homem vem então e se prostra aos pés de Jesus. A palavra grega que aparece aqui é a ideia de render homenagem a alguém. É justamente isso que esse homem faz. Quando o texto diz que ele se prostra aos seus pés, a palavra aqui no original traz a ideia de que esse homem se prostrou com o rosto em terra. Essa era uma atitude comum no mundo antigo, de reconhecimento, de humildade. Quando alguém no mundo antigo, dentro da cultura judaica principalmente, ele se prostrava com o rosto em terra, era o momento em que ele reconhecia: eu sou pó, e ao pó eu vou tornar. E era o momento em que ele reconhecia a superioridade de Deus. Esse homem vem então e se prostra diante de Jesus. Lembre-se disso. Não era comum naquele mundo antigo que se prostrasse diante de qualquer um. Mas esse homem vem e se prostra diante de Jesus. Há um reconhecimento da divindade de Jesus. Há um reconhecimento de quem Cristo é. E isso leva então à adoração sincera, à adoração genuína. Quero te dizer, meu irmão, que a adoração é maior que gratidão. É uma ideia de algo mais íntimo. A gratidão faz parte da adoração, mas a adoração é mais do que gratidão. Esse homem vem então e se prostra diante de Jesus. Esse homem então reconhece quem Cristo é. Esse homem então vence com as barreiras, sejam elas culturais e tudo mais, se prostrando diante de Jesus e reconhecendo o caráter de Deus. Como isso é importante nos nossos dias. Dias onde a nossa fé é atacada. Dias onde se posicionar como um cristão na esfera pública tem nos feito ser alvo de afrontas,
tem nos feito muitas vezes em alguns ambientes experimentar o escárnio, o deboche. E a pergunta é: a gente vai se envergonhar de Cristo e da sua palavra? A gente vai abraçar o anonimato por causa disso? É isso que Deus espera de nós? Que a gente fuja desse tipo de situação? Não, meu irmão. O que Deus espera de nós é que nós sejamos encontrados como genuínos adoradores, que não tem vergonha do seu Senhor, mesmo na esfera pública, que reconhecem quem é Jesus, que declaram a plenos pulmões: Ele é o Salvador do mundo, Ele é o meu Senhor. Meu irmão, esse homem se prostra diante de Jesus, e o nosso Senhor espera o mesmo de nós. Há um detalhe interessante: esse homem volta agora e se prostra diante de Jesus, porque ele experimentou um milagre, porque ele experimentou uma cura, e não há nenhum problema nisso. Mas eu quero te dizer que pela teologia do Novo Testamento, Deus espera de nós a capacidade de se prostrar e o adorar, mesmo quando o milagre não chega. A genuína adoração, meu irmão, é o reconhecimento de quem Deus é, e a disposição em elogiar esse Deus publicamente, em reconhecer esse Deus publicamente, mesmo quando nós estamos padecendo, mesmo quando nós estamos experimentando o sofrimento e a dor. E aliás, é nesse momento que a adoração mais profunda, mais sincera, é expressada diante de Deus e dos homens. Contei recentemente aqui, mas vou falar novamente acerca dessa personagem, Fanny Crosby. Há um livro chamado Canções que Abriram os Meus Olhos, relata um pouco da biografia dessa mulher. Ela era uma compositora norte-americana. Essa mulher experimentou a seguinte realidade: cerca de 6 meses de idade, uma enfermidade nos seus olhos. Um suposto médico que andava pelas regiões e vendia um colírio. A família compra esse colírio, aplica nos olhos da criança, e ela fica completamente cega. Ela perdeu para sempre a sua visão. Essa menina depois perde também seus pais. Ela fica órfã na infância. Essa moça cresce, dedica a sua vida ao Senhor, a compor hinos. Era uma musicista excelente e compôs hinos maravilhosos. Por exemplo, você quer ver um que nós cantamos inclusive recentemente aqui? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Hino bonito, né, irmãos? Escrito por essa moça. Certa vez perguntaram para ela se ela tivesse a oportunidade de pedir uma coisa para Jesus, com a certeza de que Ele faria, o que ela pediria? Eu confesso que quando eu li essa frase eu pensei, ela iria pedir para nascer, para não ter esse problema e continuar enxergando. Mas sabe qual foi a resposta dela? Se eu tivesse tido o direito de pedir uma coisa no dia em que nasci, pediria ter nascido cega. Pois ao chegar no céu, o primeiro rosto que eu teria o privilégio de ver seria o do meu Salvador. Por favor, meu irmão, nós não estamos aqui com uma teologia do sofrimento, dizendo que a gente deve buscar o sofrimento, que a gente deve se alegrar e ter prazer no sofrimento. Mas a questão aqui é didática. O que ela está dizendo é que a cegueira física não a cegou para a realidade de Deus, e que ela era alguém que nutria no seu coração gratidão, e que se sentia privilegiada de poder adorar o Senhor, mesmo diante de uma realidade que para muitos seria incapacitante, e que talvez permitiram, pela graça de Deus, que ela enxergasse outra realidade, a realidade do Deus gracioso,
diante da qual todos nós estamos. Meu irmão, terceiro e último lugar, o nosso Senhor espera encontrar em nós adoração genuína, que sejamos verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Para a gente terminar, há um detalhe nessa história muito interessante. Quando nós olhamos para o verso 18, o texto vai dizer assim, verso 17 em diante. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Perceba, aqui está muito claro, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Jesus esperava dos outros. Não houve porventura, verso 18, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? O interessante, irmãos, é que esse homem era um daqueles candidatos improváveis. Esse homem não estava entre aqueles que eram elogiados por pertencer à nata da época, no que diz respeito à sua religiosidade. Ele não era um judeu raiz. Esse homem era visto como alguém à margem da vida de fé. Mas é esse homem que vem até Jesus, expressando a sua gratidão e o adorando de todo o coração. Muitas vezes, essa é a realidade, irmãos, daquilo que Deus faz. De onde menos se espera, Deus extrai os melhores perfumes. Talvez hoje você se considere um candidato improvável. Talvez hoje você ouça essa mensagem e diga assim: mas o que a minha gratidão e a minha adoração pode fazer? Eu não tenho tanta influência. Eu não tenho uma posição de destaque para que a minha gratidão e a minha adoração possa tocar. É bonito ouvir o Salmo: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mas quem sou eu para que muitos vejam isso? Mas eu quero te dizer que esse talvez seja um passo que você já deu no reconhecimento de que não é você, mas a graça de Deus que te capacita a experimentar dessa maravilhosa obra do Senhor, de ser um instrumento também para que o mundo saiba acerca dessa graça e dessa esperança, em nome de Jesus. Olha o último verso, verso 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto termina de uma maneira muito bela. Esse homem foi até Jesus, ou clamou a Jesus, por conta de uma enfermidade no seu corpo, grave. Esse homem foi curado, sem sombra de dúvidas. Experimentou a graça, a alegria da restauração física. É óbvio, irmãos. A cura é motivo de festa, é motivo de celebração. Mas esse homem experimentou algo mais. Esse homem experimentou o maior dos milagres. Esse homem experimentou o seu coração, a sua alma, sendo lavada da lepra do pecado. A lepra era essa doença que desde o Antigo Testamento apontava para a realidade do homem caído. Ela separava, ela tornava impuro. Assim o pecado fez comigo e com você. Mas quando nós reconhecemos a realidade de Deus, há um Deus todo-poderoso, há um Deus soberano, há um Deus cheio de graça, há um Deus cheio de compaixão, mas nós respondemos a esse Deus. Nós somos usados para a glória de Deus, mas mais do que usados para a glória de Deus, nós experimentamos dessa graça, do coração redimido pela graça de Deus. 10 foram curados da lepra, mas só um foi agraciado com o maior dos milagres. Teve a sua vida definitivamente curada e transformada. Talvez hoje você não entrou aqui leproso. Talvez você que nos ouve não se encontra enfermo na sua casa. Não dessa enfermidade física, mas quem sabe não é o dia de ter o seu coração lavado, redimido pela graça de Deus. Essa graça está disponível para você. Essa graça está disponível para todos nós. Pastor, o que Deus espera de nós? Quando nós falamos então de todo o drama da redenção, qual é o papel do homem?
o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós, irmãos? A nossa parte é fé e arrependimento. Que Deus nos dê a graça de reconhecer esse Deus que está no extraordinário, mas também está no ordinário. Que está no milagre, mas também está nas coisas comuns. Que Deus nos dê a graça de respondermos a esse Deus em fé e arrependimento, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quero orar com você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos orar então, agradecendo a Deus e entregando ao Senhor as nossas vidas. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e por alguns poucos segundos meditar sobre qual tem sido a sua resposta a Deus. Em tudo isso que nós encontramos na história desse homem que foi transformado por Cristo, qual tem sido talvez o seu desafio? A obediência? Quem sabe você tem lutado com ela até hoje por uma visão torta da obediência, ou talvez uma visão torta da graça de Deus. A obediência parece algo distante, secundário, mas hoje você foi lembrado de que é uma expectativa de Deus, há uma espera de Deus, algo que Deus espera de nós. A graça não é só a graça da redenção para a eternidade, ela é a graça da redenção para hoje. Quem sabe você tem estado entre essas pessoas que o coração está cheio de crítica, de amargura, de murmuração. Você tem facilidade para ver defeito em tudo. Quem sabe a sua dificuldade hoje é de oferecer a Deus uma genuína adoração, ao ponto de entregar tudo a Ele e não se envergonhar, inclusive, dele diante dos homens. Quem sabe você tem lutado com medo dos homens, com medo da opinião das pessoas. Que Deus te capacite, meu irmão, a responder a Ele hoje de maneira satisfatória e a ouvir da boca do Senhor: a tua fé te salvou, em nome de Jesus. Pai amado, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, de ouvirmos o teu evangelho, esse evangelho poderoso que redime o homem, que muda a história. Obrigado, Deus, porque a exemplo desse leproso, o Senhor nos permite nessa noite reconhecer mais uma vez que essa era a nossa condição à parte da tua graça. Somos pecadores, precisamos desesperadamente da cura para o nosso coração. Deus, nos capacite a obedecer a tua palavra, há promessas para nós, Pai, como resultado da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a tua palavra diz que é esse que o Senhor ama, e é a esse que o Senhor irá se manifestar. Deus, dá-nos graça, Senhor, para vencermos a murmuração, para não sermos daqueles que vivem olhando para o caos ao redor, mas antes de enxergarmos o caos, que tenhamos da parte do Senhor a capacidade de perceber a tua graça. O Senhor continua atuando na história. O fato de existirmos até hoje, o fato de estarmos em 2023, da humanidade ainda existir, já é um sinal claro da tua graça, da tua bondade. O Senhor é Senhor da história. O Senhor tem manifestado essa graça de tantas maneiras. Ó Senhor, eu posso olhar para a minha própria vida e reconhecer: o Senhor me deu uma família maravilhosa, uma esposa, filhas. O Senhor me deu uma igreja para pertencer, um lugar para chamar as pessoas de irmãos, para juntos caminharmos e nos edificarmos e crescermos na fé. Dá-nos um espírito de gratidão profunda, Deus, em nome de Jesus. E que essa gratidão não fique guardada nos nossos corações, mas que ela seja expressada diante do Senhor e dos homens. Dá-nos a graça de encontrar em nós, do Senhor encontrar em nós, uma genuína adoração, que sejamos adoradores de fato. Pai, como tem crescido nos nossos dias o número de consumidores da fé, pessoas que avaliam as coisas e querem receber apenas,
mas que ainda não entenderam que o Evangelho tem a ver com a entrega, o Evangelho tem a ver com a adoração, o Evangelho tem a ver com prostrar-se diante desse Deus poderoso, santo, maravilhoso, reconhecendo aquilo que o Senhor é digno de receber, antes de buscar qualquer coisa para si mesmo. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos encontrados dessa maneira na Tua presença, em nome de Jesus. Pai, peço ao Senhor agora que nos leve em paz, que o Senhor nos dê um restante de domingo e uma semana abençoada na Tua presença. Que essa semana seja uma semana de perceber o Senhor nas coisas comuns, no ordinário da nossa vida, e ali em obediência, testemunhar da Tua graça, do Teu favor, da Tua bondade sobre nós. Clamamos a Tua bênção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.